E aí, pessoal, o Grêmio empatou com o Corinthians no Itaquerão na noite desta quinta-feira. E mais uma vez foi agredido por uma arbitragem que parece só piorar no futebol brasileiro. Nós vamos falar sobre o jogo, sobre a estratégia e sobre o erro do seu juiz. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, Vieser, supermercados Vieser, não deixe de conhecer um supermercado que lhe atende de forma personalizada, uma empresa totalmente familiar que você, quando conhecer, não vai largar. Conheça o Vieser com suas promoções, seja do Clube Vieser, o aplicativo do Vieser, que dá prêmios, que dá descontos. Seja Vieser, eu sou e você vai ser também. Gente, 2-2 no Itaquerão. O torcedor do Grêmio diria o seguinte no início: me serve esse resultado. Esse resultado é bom. É bom. O 2-2, somado à vitória do último final de semana, dá 4 pontos em 2 jogos. Tem o jogo contra o Vasco no final de semana, o Grêmio vencendo faz 7 em 9. É bom. Não podemos reclamar do resultado. Mas aconteceu um episódio no jogo que mexe muito com esse sentimento. O Grêmio vencia a partida até o final, quando o adversário fez um gol, belíssimo gol, inclusive, do Garro, né? Garro, se não me engano, o número 10 do Corinthians, um golaço. Mas quando o Grêmio ainda ganhava de 1-0 no primeiro tempo, um pênalti escandaloso marcado pela arbitragem, um pênalti desses que até os jogadores do Corinthians ficaram constrangidos, determinou ali o empate do Corinthians. E isso mexeu com o jogo, deixou muito nervoso o jogo no primeiro tempo e acabou criando uma sensação de desânimo, de tristeza para quem estava acompanhando, como se fosse algo assim, não adianta a gente ficar tentando fazer futebol sério e tal, diante de algo desse nível. Essa é a realidade. E o Grêmio, inclusive, passou um pouco por cima disso, porque chegou ao gol depois do 2-1 e poderia, inclusive, ter vencido, mas dá uma sensação de desânimo, né? Nós, no ano passado, em setembro do ano passado, teve aquele episódio do Yuri Alberto, o cruzamento bate no braço dele e o juiz não deu pênalti. E esse ano isso. Fica uma ideia de que é com o Corinthians. Para mim não é. Para mim é essa... O VAR, a arbitragem no Brasil é uma vergonha, gente. É uma vergonha. É um deboche. É um nível assim... É abaixo de qualquer análise. É uma vergonha. Nós vimos ontem o jogo do Juventude, que foi na quarta noite, para quem está vendo esse vídeo mais tarde. Tem um empurrão que o jogador de Juventude pede e o juiz não dá e acaba gerando pênalti para o Cruzeiro, que se tu comparar com o lance de hoje, em que o jogador do Grêmio toca na mão do jogador do Corinthians e ele cai para frente, não tem cabimento, entendeu? Não tem cabimento. Se tu jogar as duas comparações, um não deu um empurrão, o outro deu um puxão que virou empurrão, porque ele puxa e ele cai para frente. Então, sabe? É uma coisa assim, é além da nossa análise, entendeu? Mas teve o jogo. O Grêmio começou com 3 zagueiros, o Gemerson estreou, fez boa estreia, o Rodrigo Eli estava bem também, ao lado do Kahneman. O Reinaldo fez um jogo correto, o Fábio foi o lateral direito e também fez um jogo, quanto segurou fisicamente, foi bem. Os 2 volantes, o Vijaçante e o Edenilson, jogando mais atrás. Gostei muito do Edenilson e gostei do Vijaçante. Aí, Natan Pescador, Cristaldo e o Soteldo na frente. O Soteldo fez a jogada do gol. Inclusive, o Soteldo saiu brabo, né? Porque chutou lá a água, porque foi substituído. Não estava fazendo nada no jogo quando foi no segundo tempo. Mas fez a jogada do primeiro gol. O Natan Pescador, que tinha uma obrigação maior
de marcar, acabou tendo mais dificuldade, o Cristaldo lutou bastante. No segundo tempo ele tira o Natan Pescador, bota o Gustavinho, que entrou muito bem no jogo. Depois sai o Soteldo, mais por fim entra o Arezzo, o Edenilson também acabou cansando, o Cristaldo também, entrou Duqueiroz, entrou PP. E aqui um destaque negativo para o PP. É muito lento para jogar futebol. É muito lento para jogar futebol. Erra no bote do segundo gol, tenta dar um carrinho na bola, antecipando, erra o tempo da bola, garante o segundo gol para o adversário. E uma jogada do Gustavinho chega a entrar na cara do gol e não chuta. Como se estivesse cansado, lento, muito. O Duqueiroz entrou, também não fez tanta coisa assim. O Gustavinho, desses que entraram, foi o jogador que mais acabou gerando bom resultado. Quero destacar Marquezin, liderança positiva, entendimento do jogo, soube parar o jogo na hora necessária, não ter relação com os gols, mas jogador muito interessante, tá? Muito interessante, mais uma vez mostrando uma liderança importante no grupo do Grêmio. Uma das boas notícias do Grêmio nessa noite é o Marquezin, tá? Gostei mesmo do Marquezin e me parece que aos poucos as soluções do Renato aumentam, ou melhor, as opções do Renato aumentam e as soluções por consequência também. Hoje, o Grêmio jogou contra o Corinthians e merecia ter vencido o Corinthians, trabalhou para vencer o Corinthians dentro da Arena Itaquera, poderia, com a vitória, ter saído da zona do rebaixamento, acaba ainda permanecendo na zona de rebaixamento, mas mostrando uma evolução que pode determinar, ao final disso, talvez até já no domingo o Grêmio consiga atingir a saída, né? O Grêmio vai enfrentar o Corinthians em dois compromissos pela Copa do Brasil e hoje a gente viu que o Grêmio é favorito contra o Corinthians. O Grêmio tem grande oportunidade de vencer o Corinthians, avançando mais uma fase da Copa do Brasil. O jogo de hoje era para ter dado o Grêmio. Trabalhou para isso. Esperamos que a arbitragem no próximo jogo contra o Corinthians pelo menos enxergue os times sem camisa, né? Para que não tenha nenhuma surpresa como a gente teve agora. Tem que falar, tem que berrar, tem que ser político, tem que começar a trabalhar um pouco diferente isso, porque hoje o Grêmio mais uma vez foi muito prejudicado jogando no Itaquerão. Portanto, dá para ganhar no Corinthians. Para mim é uma mensagem de hoje, né? E principalmente, se continuar trabalhando dessa maneira, vai sair da zona de rebaixamento sem grande susto, tá? Sem grande susto. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.